Zilcão mandou aqui, Intel Arc B580 ou RX 6700 XT usada pela faixa de preço. Acho que ele quis dizer que na mesma faixa de preço se vai numa 6700 XT ou numa B580. É interessante, né? Por duas razões. Primeiro porque a B580 tem oscilado num preço interessante, vira e mexe ela aparece em promoções, e a 6700 XT é uma placa que vendeu muito. Nos seus últimos suspiros de vida ela tinha estoques absurdos e vendia num preço muito bom. Por muito tempo foi uma placa que a gente sempre recomendou, e ela veio a falecer. Infelizmente não existe, não está mais entre nós, a não ser as que foram vendidas a 6700 XT. Depois nós tivemos um breve estoque de RX 6750 XT, não sei se vocês lembram, que era basicamente um refresh da 6700 XT com 10% mais performance e que na época disputava ali com uma 4070 mais ou menos. Essas placas desapareceram porque não tem mais produção delas. Curiosamente não começaram a aparecer os rolos de RX 6700 XT novinhas da China ainda, talvez vai demorar mais uns 10 anos para isso acontecer, mas essas placas deixaram de ser comercializadas. Porém, no mercado de usados tem uma quantidade muito grande dessas placas à venda. Então é a disputa aí entre uma placa de vídeo nova, com uma boa performance, com uma boa quantidade de VRAM, inclusive as duas têm a mesma quantidade de VRAM, e uma placa usada com uma boa performance. Mas tem alguns detalhes, né? Preço, garantia, recursos, consumo, que faz a gente pensar, né? Que você vai na nova ou na usada. Galera, tem um site muito bom pra jogos, que é tipo o mercado paralelo da felicidade gamer. Só que paralelo, mas confiável no caso, né? Nada de Jack Sparrow e russo hackeando o seu PC ou o seu canal. Enfim, o site top que eu tô falando é o Eneba. Tem de tudo, jogos de PC até pra consoles tipo Xbox, PlayStation, Nintendo. E também gift cards, pontos e até pré-venda de lançamento tem por lá. São mais de 40 mil produtos. É basicamente o paraíso de um jogador. Você fica parecendo uma criança numa loja de doces ou numa locadora, mas tudo custa muito mais barato do que custava numa locadora. E o melhor, sempre tem umas ofertas absurdas e nem precisa garimpar pra achar. Você entra lá, digita o jogo que você tá procurando e pronto. Tudo rápido, fácil e se rolar qualquer dúvida tem suporte 24 horas, o que é ótimo porque o gamer quase não dorme mesmo. E também toma umas decisões no meio da madrugada. Então fica a dica, antes de comprar qualquer jogo, passa lá na Eneba, o link tá na descrição e fica de olho, porque se tiver promoção de novo, já sabe, some mais rápido do que lançamento de placa de vídeo. Bom, pra gente ver isso, vamos dar uma olhada em performance. Eu tava pensando justamente nisso aqui, né? Qual que é a performance da 6700 XT perto da B580? É difícil comparar porque elas não apareceram muito nos comparativos de benchmark quando elas foram lançadas, porque elas não concorriam entre si. Então eu tive que dar uma vasculhada aqui. Eu mesmo não lembro de ter testado a B580 comparando com a 6700 XT, e ela foi lançada em 2024. Nossa, quanto tempo faz que lançou a B580. A gente teve algumas revisitas, eu revisitei também ela depois de algum tempo. Em janeiro teve um re-review, foi bem interessante, do TechSpot. Mas vou separar para vocês aqui alguns testes para ver se a gente consegue encontrar um paralelo. O Tech Power Up testou, alguns canais testaram na época, né, que já tinham uma quantidade grande de placas testadas, e tem algumas diferenças relevantes para essas placas, né, porque a B580, ela, apesar de ser uma placa hoje focada para Full HD, ela foi lançada para como se fosse uma placa para Quad HD. A 6700 XT também, a 6700 e a 6750 XT foram lançadas para Quad HD, ou pelo menos focadas em Quad HD, não quer dizer que necessariamente eram placas pensadas somente para Quad HD. Hoje uma 6700 XT, ela ainda consegue empurrar Quad HD, assim como uma B580, tá? Mas é uma placa muito forte para Full HD, ambas. Eu peguei aqui os testes do Tech Power Up pra gente ter uma ideia. Aqui são testes de Full HD. Tem uma característica específica da arquitetura da Intel que ela vai melhor, ela desenvolve melhor em Quad HD do que em Full HD. Tem muito a ver com o gargalo de driver, a gente descobriu isso um tempo depois, que acaba gargalando, então por isso que em Quad HD ela vai melhor. Em Full HD o gargalo vai acabar sendo CPU em vários cenários, e quando você coloca em Quad HD não é que não existe o gargalo, mas a carga vai estar maior em cima da GPU. Então a limitação, o CPU tem um pouco mais de folga para trabalhar com esse gargalo de driver. Aqui na média, lembrando que esse é um teste já antigo, né? Que você vê que a 4090 era a placa mais forte, mas não é relevante para isso agora. O relevante é isso aqui, as placas que estão no miolo. Então a gente vê aqui a B580, ela entrou nesse miolo. Ela tem uma performance menor do que uma 3060 Ti e também menor do que uma 6700 XT. Isso aqui é a média dos testes em Full HD. A performance da B580, ela fica ali acima de uma 4060, pouca coisa acima de uma 4060, o que dá mais ou menos em cima de uma performance de uma RTX 5050. A 6700
XT ela tá mais para uma performance de uma 3060 Ti, que seria uma performance de uma RTX 5060. Então, não sei se ficou claro para vocês conseguirem localizar. A 6700 XT e a 6750 XT estariam para performance de uma 5060. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo da situação. A B580 estaria para uma RTX 5050. Então, ela estaria um pouco abaixo para uma performance de RTX 4060 e RTX 5050. Isso para Full HD. Em Quad HD, a B580 aparece aqui e a 6700 XT tá aqui. Elas ficam bem mais próximas, né? Olha que diferença. Menos de 10% de diferença aqui. E aí ela fica bem à frente, né, de uma 7600 XT. E aí ela cola mais numa 3060 Ti. Então a performance aproximada da B580 nos dois cenários é qualquer coisa entre a 5050 e a 5060. Em Quad HD ela se aproxima mais da 5060, que como referência é uma 3060 Ti ou uma 4060 Ti, né? Na verdade tá mais pra 4060 Ti. Então com isso a gente consegue ter uma noção. Em 4K vamos ignorar, né? Mas ela é melhor, se você quer saber, ela é melhor do que a 6700 XT. Só que esse aqui é um teste antigo, inclusive se você pegar aqui por referência, a B580 aqui contra a 6700 XT, a diferença média é de 9%. Então a 6700 XT seria coisa de 9% mais forte. E de novo, a B580 estaria mais aqui numa RTX 4060, ó. RTX 5050, 4060, enquanto que a 6700 XT, se a gente pegar ela aqui, ela vai estar entre a 3060 Ti e a 2080 Super. E é interessante porque nós tivemos depois uns re-reviews como esse aqui do TechSpot, porque tivemos atualizações de driver e tudo mais, e de fato melhorou bastante a performance das B580 em alguns cenários, e com testes com CPUs mais fracos, né? Então tem o teste aqui, por exemplo, que ele fez com o Ryzen 5 5600, e da B580 ele ganhou, né, um pouquinho de FPS em alguns casos, posicionou um pouco melhor, ó, 6700 XT aqui, ó, ela é melhor do que essa, você tá vendo que depende muito do jogo e da situação, ó. 6700 XT, B580. B580, 6700 XT aqui embaixo. Então você vê que nesses testes, independente da parte que eles fizeram um update aqui, ela já aparece na frente da 6700 XT em alguns cenários. Aqui ela tá colada basicamente na performance, né? Quando ela não tá perto, ela tá muito próxima aqui, coladaça, quando ela não tá à frente. 6700 XT, B580 de novo, Quad HD, em Full HD, o Dying Light 2, B580, 6700 XT aqui embaixo. Em Quad HD ela despontando um pouco mais, ó. Escala melhor a performance, Star Wars Jedi Survivor. Aqui a B580, a 6700 XT acima. Mas também foram 4 FPS de diferença. E a mínima da B580 tá melhor aqui, inclusive, tendo a mesma performance com o Ryzen 5 5600 ou com o 9800X 3D ou 7800X 3D. The Last of Us, B580 aqui, ganhando inclusive da 6700 XT, que supostamente deveria sair melhor porque ela tem uma otimização, né? E curioso, ó, a 7600 XT onde tá aqui, ó. Curioso, né? Porque a 7600 é essa, a 7600 XT aqui. A diferença é pouca, mas existe. Starfield, eu não sei se alguém se importa, mas a B580 tem uma performance ligeiramente inferior a uma 6700 XT, tipo 1 FPS, mas a mínima é muito ruim. Pelo menos era, eu não sei como é que tá agora depois das atualizações. War Thunder, B580 dando uma surra aqui, né, na 6700 XT, 243 com 255, baita surra, vai fazer uma diferença muito grande no seu jogo. War Thunder depois em Quad HD. Em Quad HD acho que a diferença foi um pouquinho maior, ó. B580 190, cadê a 6700 XT? Não, 6700 XT saiu melhor em Quad HD aqui, olha que curioso. Cyberpunk 2077, B580 aqui, 6700 XT tá logo abaixo. Basicamente a mesma performance com uma mínima um pouquinho melhor para 6700 XT em Quad HD. A 6700 XT aqui, a B580 basicamente a mesma performance. Então, você vê, com testes atualizados e com jogos mais modernos um pouco, como o Star Wars Outlaws aqui, ó, 6700 XT, cadê ela? Tá aqui, mesma performance da B580. Space Marine 2, a B580 vai pior. Tá bem pior aqui, né? Warhammer, Spider-Man Remastered. Nossa, ele ainda tava testando com isso. B580 muito bem. Isso melhoraram muito o driver, tá? A B580 ia muito mal no Spider-Man. E aqui a média em 12 jogos. Tá, a média em Full HD, basicamente a mesma performance, e em Quad HD, basicamente a mesma performance, tá? Entra aqui, obviamente, a mesma coisa, custo por frame, aí tem a questão de Ray Tracing e tudo mais, né? Então, depende do que você tá procurando. Questão de recursos também importa bastante. Aqui ele fez o teste com CPUs para ver o gargalo, né? De uma para outra, o gargalo de driver da AMD sumiu bastante aqui, rodando com o Ryzen 5 5600 e tinha esse prejuízo. Então, vamos lá, em conclusão.
A B580 ela tinha algumas particularidades que assustavam muito. Esse teste do Hardware Unboxed, o que a gente fez aqui, inclusive com os drivers atualizados, mostra que hoje você consegue ter uma boa performance mesmo com um CPU intermediário, que é um 5600. A gente vai falar que é de entrada, a gente vai falar que é topo, e ele é meio que intermediário, inclusive entre gerações. Se você for combinar a B580 com um processador desse, obviamente você tem que ativar o Resizable Bar, é um recurso que está disponível nesses CPUs, mas se você for de CPUs mais antigos, não vai ter esse recurso. Eu diria que a única ressalva que eu tenho para B580 é isso. Em relação a drivers, o suporte tá maravilhoso, excelente. Como eu falei, eu sempre comento com vocês que aquele carinha que tá ali atrás, o MSI Claw, é o meu portátil do dia a dia. Os notebooks que eu tenho usado são Intel Arc, né, com exceção do MacBook. Tudo que eu uso tem sido Intel Arc, porque a eficiência energética é muito boa, a performance é boa, e isso se reflete na B580, né, que é um gráfico dedicado. A 6700 XT tem basicamente a mesma performance. Então eu não vou mentir pra você e falar, não, mas tem que ir porque a outra tem... É a mesma coisa. E você vê como que escalou isso, né? Tipo, antes a 6700 XT no lançamento, vocês viram ali no review do lançamento, ela tava à frente, claro que também depende dos jogos e tal, mas com as otimizações de driver e com as correções que a Intel fez, a B580 hoje tá no mesmo nível. Você falou na mesma faixa de preço. Na mesma faixa de preço, eu iria de B580, sinceramente. Eu gosto muito da 6700 XT, é uma placa que eu também indico, eu acho que é uma boa placa, mas entre usada e nova, eu prefiro a garantia da nova. Eu não tô dizendo que vai morrer amanhã a 6700 XT, mas eu particularmente prefiro. Em relação à performance, tá bem coberto nas duas. A eficiência energética, a B580 é pra ter um pouco mais de eficiência energética do que uma 6700 XT. Em relação ao suporte de tecnologias, é aí que pega e olha só que virada de chave, como é importante a fabricante parar de ficar miguelando tecnologia que roda em placas mais antigas. As placas RDNA 2, as RX 6000, também vão receber suporte ao FSR 4.1. A gente não sabe ainda exatamente o nível, né? Pelo menos não nesse momento. Inclusive, se você já tá com ela rodando no FSR 4.1, deixa aí nos comentários. Hoje existe o suporte paralelo ao FSR 4.0, vai continuar existindo, inclusive depois pro 4.1, mas vai chegar só em 2027, esse suporte oficial. A B580 ela já possui o suporte ao upscaling, ao frame generation, roda bem Ray Tracing, e se fosse para chutar, eu diria tranquilamente que ela vai ter uma performance bem melhor em Ray Tracing do que uma 6700 XT. É uma placa mais moderna, inclusive mais bem adaptada pro Ray Tracing. A gente viu aí performance de Ray Tracing numa B580 que por vezes chega ali perto de uma 4060. Mas assim como a AMD oscila bastante, então não é uma placa exatamente para isso, é uma placa voltada mais para quem vai querer utilizar os recursos de, vamos dizer assim, do dia a dia, né? Para Full HD ou para Quad HD, qualquer uma das duas iriam bem. Eu iria na B580 somente pela questão da garantia. Em relação a recursos, a Arc tecnicamente tem mais recursos, ela tem suporte a AV1 de encoder, se você vai utilizar para alguma finalidade, para fazer live, para fazer stream, para fazer encode de alguma coisa, ela tem um encode decode AV1, 6700 XT não tem. Eu acho que nisso ela acaba ganhando, porque o XeSS ele traz uma qualidade final melhor do que o FSR, mesmo com todas as atualizações do FSR, o XeSS também evoluiu e consegue trazer, tá? Então a gente tem um XeSS Frame Generation, vai ter o Multi Frame Generation disponível nos jogos que tem um recurso, inclusive até o OptiScaler às vezes acaba, né, você pode acabar utilizando a base do XeSS para rodar o FSR ou DLSS ou enfim, fazer uma grande salada, e a gente vê uma qualidade final muito boa do XeSS. Então, neste momento eu indicaria a B580, não sei do futuro, porque a gente também não sabe do futuro das Intel Arc, mas ainda que, vamos dizer assim, que numa decisão catastrófica, a Intel decida cancelar as Intel Arc, eles não vão abandonar o suporte a drivers, isso eu tenho convicção de que eles não fariam isso, porque os produtos Arc não vão deixar de existir. Na verdade, eu acho que é um caminho sem volta para Intel, e os gráficos para desktop vão ser só opcionais, vai depender muito do momento do mercado, para quanto eles trazem, o qual que eles trazem, se é que trazem pro mercado, tá? Eu queria fazer esse paralelo só pra vocês entenderem, é claro que a gente tratou essa situação específica, né, da 6700 XT, que é uma placa mais antiga, que supostamente é mais forte, porque ela é um nível de performance mais elevado. Se você pegar a sucessora dela hoje, que seria provavelmente uma 9070, não sei, é difícil porque não tem paralelo da série RX 9000, mas pra vocês terem uma ideia, na geração 7000 foi uma 7700 XT, que era uma placa pra Quad HD, disputando ali com 5070, aliás, com 4070 Ti, 5070, enfim. É só pra vocês entenderem que às vezes, apesar de ser uma placa mais forte da geração anterior, ela disputa com placas mais de entrada. É só você ver que hoje uma 2080 Ti tem uma performance próxima de uma B580. É claro que de novo depende de um jogo pro outro, mas tem uma performance de uma placa basicamente de entrada, tá? Tem a questão dos recursos também, por exemplo, a 2080 ela tem suporte ao DLSS 4.5, mas ela não tem suporte aos recursos de frame nem multi-frame generation, que por exemplo uma Intel Arc tem. É por essas e por outras que eu digo que quem compra a placa high-end, ele não tá pensando exatamente, a placa vai durar vários anos, porque quando você compra uma placa topo de linha, ela tá lá pra rodar, provavelmente na resolução mais alta,
na taxa de FPS mais alta e com os últimos recursos. As pessoas compram pra isso. Depois elas acabam se tornando ótimas opções pra quem quer rodar em resoluções ou qualidades menores, aliás. Então, enfim, fica aí a dica pra vocês. Vocês comprariam qual? Vai na nova de entrada ou na antiga intermediária ou topo de linha? Vocês iriam na B580 ou na 6700 XT? Deixa o comentário aí, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho. Se inscreve lá no Unlock pra chegar nos 200 mil inscritos.